A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz, estou muito alegre por mais essa oportunidade. Eu amo trazer a mensagem e amo estar aqui também. Fico com saudade, inclusive, queria poder gravar mais vezes, inclusive. Só que realmente eu não consigo estar trazendo muitos vídeos para vocês. Embora eu queira muito fazer isso, eu tenho também algumas dificuldades e eu sei que Deus vai preparar aí no meio do tempo, no meio do caminho, formas, condições para que a gente consiga melhorar ainda mais esse trabalho, para que eu consiga estar mais frequente aqui, porque eu também tenho saudade. Para mim, estar aqui é como se eu estivesse falando com vocês. Nós somos poucos em números, mas eu creio que não é sobre números, é sobre pessoas. Deus tem colocado muito no meu coração, sabe? E eu realmente não quero que esse trabalho seja sobre números. Deus, ele me chamou para trazer uma mensagem, e essa mensagem realmente ela não é uma mensagem que muitos conseguem suportar. E é exatamente aquilo que até o próprio Jesus Cristo ele sofreu, né? Então, em algum determinado momento, alguns homens dentre a multidão começaram a questionar porque a mensagem dele era muito dura, porque era uma mensagem de confronto. Muitos acabaram vendo Jesus como alguém que estava iniciando uma revolta, mas na verdade Jesus ele não estava trazendo uma mensagem de revolta, ele estava trazendo era uma mensagem de revolução para a sua época. Essa era a verdade. Ele estava desconstruindo o sistema. Então, com certeza, aquilo trouxe muita oposição, muita dificuldade, muitos percalços, porém, Jesus continuou firme na mensagem. E quem sabe a mensagem que carrega, quem sabe qual é a sua identidade em Deus, não se desvia do propósito. Então, meus irmãos, eu sei que quem estiver aqui vai estar porque tem que estar, porque Deus colocou no seu coração, porque de alguma forma essa mensagem ela tem transformado o seu interior, ela tem te edificado, te exortado, ela tem de alguma forma trabalhado aí dentro. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai continuar testificando ao seu coração, amém? Eu sei que existe um propósito para tudo debaixo do céu. Eu posso ser útil aqui por um período de tempo na sua vida. E você vai sugar de mim aquilo que vai te levar a um crescimento. Só que vai ter um determinado momento que o teu espírito vai pedir mais. Que o teu espírito, você vai crescer tanto em Deus que o teu espírito vai requerer mais, e aí você vai precisar ir para outros lugares, você vai precisar estender as suas tendas e tudo bem. É isso que eu desejo de todo o meu coração para você, meu irmão. E hoje Deus tem uma palavra. E como eu disse, essa palavra, ela é uma palavra que vem para trazer cura, mas a cura nem sempre vem da forma que nós esperamos. Ela não vem da forma que nós queremos muitas vezes. E para te provar isso, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no segundo livro de Reis, no capítulo 5, nós vamos ler aqui o versículo 11. Melhor, vamos ler aqui a partir do 10, que vai dizer assim: E Eliseu mandou o mensageiro falar com Naamã, dizendo: Vá e lave-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará completamente curado. Naamã não acreditou nessas palavras, pelo contrário, ficou indignado e falou com os outros que estavam ali. Vejam só, mandar eu me lavar no rio Jordão. Eu esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo.
Mas não são os rios de Abana e Farfá, em Damasco, muito melhores do que todos os rios de Israel? Se é de água de rios que eu preciso para ser purificado, eu voltarei para a minha terra e me tratarei lá. E foi embora revoltado. Então, irmãos, essa passagem nós conhecemos muito bem. A história de Naamã, ela é muito conhecida, nós vemos muitas ministrações sobre ela, e hoje Deus quer ministrar o nosso coração novamente. Eu já trouxe, inclusive, aqui uma passagem, uma ministração sobre a história de Naamã, mas hoje eu quero enfatizar principalmente a cura deste homem, um comandante, que ele era estimado por Deus, que ele foi levantado, inclusive por Deus, na Síria, para oprimir o povo de Israel, gente. Olha só isso. Complicado, né? O povo de Israel estava em desobediência com Deus. Então, Deus permitiu ali que a Síria se colocasse contra Israel, e através de Naamã, Deus estava permitindo essa opressão. Naamã foi um comandante que Deus levantou para esse propósito. Só que a palavra vai dizer que Naamã tinha uma lepra. E é interessante porque a gente vai ver que na lei judaica, né, lá em Levítico, nós vamos ver que o tratamento, segundo a palavra de Deus, segundo o judaísmo, era diferente para quem era leproso. Só que Naamã estava na Síria. Na Síria, mesmo com lepra, ele era respeitado, ele era reconhecido, ele mantinha-se na sua posição e era muito honrado entre os seus. Só que ele tinha uma lepra. No entanto, em algum momento ali, uma menina anônima, gente, ninguém conhecia o nome dela. Ela estava presa, ela tinha sido tirada da sua casa para a casa de Naamã e era serva da sua esposa. Só que aquela menina tinha uma chave que mudaria a história de Naamã. Ela poderia ter prendido aquela chave. Ela poderia ter deixado aquele cárcere, toda a condição a qual ela se encontrava, ter modificado a essência dela. Mas não foi isso que aconteceu. E nós vemos que aquela menina, ela não se permite ter a sua identidade moldada pelas situações da sua vida difíceis. Ela mantinha a essência, ela manteve o bom perfume de Cristo. E ali, diante de tudo de mal que estava acontecendo a ela, ela pôde extrair algo bom. E ela ofereceu o bem que tinha no coração dela. Ela foi até a sua dona e ela foi ali e disse: eu conheço alguém que pode curar o meu Senhor. E assim que eles souberam, o que eles fizeram? Naamã foi com muita expectativa. Ele foi com presentes, acessos, com ouro, prata. Levou ali muitos presentes para presentear Eliseu. Só que nós vamos ver na palavra de Deus que Eliseu ele não consegue suprir essa expectativa grandiosa que Naamã tinha. Naamã, ele não é reconhecido como ele esperava por Eliseu. Prestem atenção, lembra do que eu falei lá no início? Naamã estava na Síria. Na Síria, as pessoas com lepra tinham as suas posições mantidas, tinha o seu status reconhecido, mas em Israel não era bem assim. Agora, Naamã estava entrando em um outro território, e aquele território não era comprado, irmão.
com acesso, com presentes. O que eu vejo aqui, irmãos, é que Eliseu, ele desconstrói essa ideia de Naamã, que ele conseguiria a cura através daqueles presentes, e ele constrói uma outra ideia, que é descer ao Jordão. A estratégia que ele mais temia era a estratégia que iria curar aquele homem. Naamã questiona, mas não tem rios muito melhores que eu possa me banhar? Poderia até ter, mas a estratégia era o Jordão. Porque era no Jordão, que significa aquele que desce, aquele que se humilha. Naamã precisava ser tratado no seu interior, não só no seu exterior. Então, ele precisava reconhecer que não eram os acessos dele, que não eram os presentes dele que iriam conquistar a cura dele, mas se humilhando no lugar certo, que é aos pés do Senhor. Jordão tem essa referência. Aquele que desce, aquele que se humilha diante de Deus. Naamã, ele precisaria entender que o processo de cura dele seria seguindo aquela estratégia. Em certo momento, Naamã resistiu. Só que vem um oficial e chega até ele dizendo: a direção é simples. Se fosse muito mais difícil, você com certeza faria. Por que você não vai e faz? Por que você não quebra esse orgulho e vá ser curado? Por que você não segue as instruções, as direções que Deus está te dando? Naamã sairia daquele processo com a pele limpa, igual de uma criança, igual de um bebezinho. Naamã teria a sua vida restaurada. E o que eu vejo aqui, irmãos, é que em algum momento Naamã, ele entende: opa, você tem razão. Ele escuta o seu oficial: você tem razão. Não vale a pena a gente tentar. Vamos tentar? Ele foi, ele desceu, deu 7 mergulhos ao rio e a obra foi completa na vida dele. A cura foi completa na vida dele, meu irmão. E às vezes é isso que Deus está requerendo de nós. O processo de cura nem sempre vai ser como nós queremos. Nem sempre vai ser como nós esperamos. Mas vai ser da forma que Deus quis que fosse. Porque muitas vezes Deus precisa tratar o nosso coração. Naamã estava acostumado com honrarias, com reconhecimento. Só que em um certo momento Naamã esqueceu de descer. Naamã precisava aprender a descer. E talvez você seja como Naamã. Você precisa aprender novamente a descer, a se humilhar diante do Senhor. Deus quer reconstruir, Deus quer restaurar. Eu não sei qual área da sua vida está quebrada. Eu não sei qual área da sua vida precisa de uma cura. Eu só sei que tem um Jordão para a sua vida. Tem uma estratégia de Deus para a sua vida, meu irmão. E quando Deus, ele traça uma estratégia, pode ter certeza, essa estratégia dá certo, é vitoriosa. Então, talvez você já tenha a estratégia de Deus para ser curado. Só que você está resistindo, mas em nome de Jesus, meu irmão, eu creio que você, através dessa palavra, vai entender. Essa direção que Deus está requerendo de você, ela tem o poder de transformar a sua história. Eu espero que você tenha o seu coração aberto. A palavra vai dizer que logo depois que Naamã é curado, Geazi vai de encontro a Naamã. E ali ele vai reivindicar presentes que tinham sido destinados a Eliseu, que Eliseu tinha rejeitado. Só que Geazi era aprendiz de Eliseu. Geazi tinha tudo para receber a unção dobrada de Eliseu. Infelizmente, Geazi se vendeu e se comprometeu completamente. Comprometeu o propósito por causa dos acessos, por causa dos presentes. E o que nós vemos é que profeta precisa ter o canal limpo. Tem que ter um coração
livre de toda corrupção. Profeta que não é tratado por Deus, infelizmente, ele perde o pouco que ele tem. Eu espero, meu irmão, que essa mensagem, de alguma forma, ela tenha trazido um direcionamento para você. Aceite o processo, aceite a direção, meu irmão. Se a direção é ir, descer até o Jordão, desça até o Jordão. Em nome de Jesus, o importante é seguir a direção, ser curado e receber o testemunho de cura para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Irmão, sei que Deus tem coisas grandiosas para fazer em nossas vidas. E muitas vezes nós impedimos o agir de Deus por causa do orgulho. Mas hoje Deus vai de encontro ao seu coração e eu creio que através dessa mensagem você está sendo direcionado. Amém, meu irmão? Ficamos até aqui, até o nosso próximo vídeo.